Olá, eu sou Alan Slater e começa agora mais uma entrevista do Nasce 40 anos. Hoje a gente tem a alegria de receber o pastor Edson Romero Marques, que vai contar um pouquinho da sua trajetória de vida, o seu trabalho aqui no NASP. Muito obrigado, pastor, por ter aceito o convite, viu? A gente está muito feliz de receber o senhor. Olá, queridos alunos e ex-alunos do NASP, funcionários, professores, todos vocês que passaram pelo NASP e que assistem esse canal para recordar e para reviver os grandes momentos que ali passamos. Um grande abraço carinhoso para todos vocês, é uma alegria muito grande e agradeço o privilégio de fazer parte desse projeto. Que legal, que bacana. Já estou emocionado, pastor. Vai ser uma ótima entrevista e a gente gostaria de saber um pouquinho das suas origens. Onde o senhor nasceu? Quando o senhor nasceu? Fala um pouquinho da família do senhor pra gente. Rapaz, falar quando que é o problema. Eu falar onde eu acerto na hora, mas a data. Cara, eu nasci em Santo André, no estado de São Paulo, no dia 30 de agosto de 1953. Então, quer dizer que esse ano, em agosto, eu vou fazer 70 anos. Você Que acredita? legal, pastor, que legal. Já manda o bolo pra gente, viu? Ok, pô, com certeza. E pastor, o senhor nasceu em um lar adventista? Seus pais, qual foi a educação que o senhor recebeu? Olha, minha mãe se converteu quando eu tinha 4 anos de idade. Foi minha mãe e meus dois irmãos mais velhos, depois minha outra irmã. E é só que isso foi bastante dramático para nós, porque meu pai não aceitou de jeito nenhum a conversão da minha mãe. Ele fez ameaças, inclusive algumas delas ele realmente houve uma tentativa séria de nos machucar, de nos prejudicar e tal. Mas minha mãe se manteve firme, aí meu pai foi embora e nos abandonou quando tinha 4 anos, e minha mãe ficou sozinha com 9 filhos, entendeu? Então, a minha infância foi uma infância é, difícil, né? Sem pai e tal, foi uma coisa muito dolorida para a gente, mas a minha mãe, ela assim, eu reencontrei uma carta dela depois de tantos anos, ela explicando por que que ela tomou aquela decisão, porque ela queria a nossa salvação. E então, a partir dos 4 anos, eu fui criado como um adventista do sétimo dia, com uma mãe muito fiel, muito missionária, muito espiritual, e dela que eu aprendi a amar a Bíblia e amar a pessoa de Jesus Cristo. Que lindo, pastor. O senhor se recorda do seu batismo? Quando o senhor tomou a decisão? Quem foi o pastor que lhe batizou? Olha, eu recordo, sim, do meu batismo foi em junho de 1966. Eu tinha 13 anos de idade e me batizei junto com meu irmão Sérgio. Era o pastor Honório Perdomo e o pastor Almir Fonseca que fez o nosso batismo. O pastor Honório Perdomo era o meu pastor lá da igreja e o pastor Almir era o pastor da Casa Publicadora, que antigamente ficava em Santo André. Então, foi assim um dia muito feliz para mim, um dia assim que eu tomei essa decisão e, obviamente, isso fez toda a diferença na minha vida. Certo, pastor. O senhor teve o privilégio de estudar numa instituição adventista ainda no ensino fundamental, ensino médio? Olha, sim, eu fiz o meu ensino a partir da sexta série até a conclusão do ensino médio, eu fiz no IASP. E depois eu fiz 2 anos de teologia no IAE em São Paulo, né, no NASP de São Paulo, antigamente o IAE. É só que depois eu me mudei para os Estados Unidos, onde lá eu terminei meu curso de teologia. Então, eu fui graduado em teologia, também fiz educação, fiquei 8 anos lá, aí fiz educação, pedagogia, e lá, devido ao sistema americano, com ênfase em história americana e é, espanhol. Então, eu era licenciado para dar aula de história americana e espanhol. Em que ano foi isso, pastor? Olha, foi em 1900, foi de 81 até 89 que eu fiquei aqui nos Estados Unidos. E quando o senhor retornou para o Brasil, o senhor assumiu qual função na nossa igreja?
quando eu estava aqui, eu fui chamado para ser o pastor, professor de ensino religioso, né, e pastor do campus ali do IASP. Então, cheguei lá em fevereiro de 89 e foram anos maravilhosos ali no IASP, porque eu estudei ali, o colégio tinha conquistado meu coração, principalmente as minhas decisões espirituais foram tomadas ali naquela escola, que eu defini que tipo de pessoa que eu queria ser na vida, o tipo de carreira que eu iria ter. Então, foi um colégio que me marcou muito. E voltar ali como professor, para mim, foi um dos momentos mais significativos da minha vida. Era assim, era uma alegria tão grande trabalhar e dar aula para os alunos, de ensino religioso, e ajudá-los a amar a Jesus, como eu aprendi com meus professores religiosos lá mesmo no IASP e com a minha mãe, né? Então, repassar isso, transmitir isso para os alunos era realmente uma grande alegria, um prazer enorme. O senhor sempre teve o desejo de trabalhar com teologia e na área de educação? O IASP, de alguma forma, influenciou o senhor nessa escolha? Olha, com 9 anos, eu ganhei um prêmio na Igreja de Santo André, lá, um livro, Pérolas Esparsas, que era um livro de história, porque eu havia decorado os 13 versos áureos da lição da Escola Sabatina das crianças. E então, quando perguntaram para mim, o que você quer ser, né, quando crescer? Então, na hora eu falei assim, eu quero ser pastor, porque como criança eu sempre admirava o pastor e com o meu irmão eu a gente brincava de pastor. A gente subia num banquinho, né? E para pregar, e a gente até discutia bastante, porque ninguém queria ficar na audiência, né? Todo mundo queria ficar no púlpito. Então, a gente revezando. Aí ele sentava no chão e eu subia na cadeira e brincava que estava pregando. Então, eu sempre admirei muito o trabalho do pastor. Eu achava muito impactante, o pastor lá na frente, falando e pregando, influenciando pessoas, isso sempre me empolgou. Mas aí vai passando o tempo, eu achei que iria seguir uma carreira mais na área médica, fiz lá no IASP um curso de patologia clínica, né, no ensino médio, então a minha turma foi a primeira turma desse curso, mas no decorrer lá da minha vida no IASP, Deus foi me chamando de volta, naquela primeira impressão que ele tinha colocado no meu coração de criança, lá ele foi me chamando de volta. E o pastor Xavier, Manuel Xavier, que era o preceptor lá do NASP, ele impactou muito minha vida. Ele foi um pai para mim e olhava para ele como pastor e falava, gente, sabe, cada vez eu tinha vontade de ser como ele. E aí, numa semana de oração do IASP, foi quando eu tomei a decisão final. Eu falei assim, não, é isso mesmo que eu quero ser na vida, eu vou ser um pastor, vou ser ministro do Evangelho. E hoje eu penso assim, foi a decisão mais importante depois do batismo, porque eu acho que eu não seria feliz fazendo nenhuma outra coisa a não ser isso. O senhor podia contar brevemente para a gente quais foram as cidades que o senhor trabalhou, quais foram os ministérios que o senhor exerceu durante seu ministério pastoral? Ok, eu trabalhei 4 anos lá no IASP, depois eu fui transferido para a Escola de Campinas, trabalhei mais uns 2 anos, aí depois eu fui transferido para Novo Tempo, que na época era lá no Rio de Janeiro, não chamava-se ADSAT, CISAT, tinha outras siglas lá, e aí me mudei para o Rio de Janeiro, então fui diretor lá da escola postal, fui gerente de marketing é, por mais 4 anos, e aí eu fui transferido para o colégio o IPAI, lá em Petrópolis, o colégio interno. Lá na Serra de Petrópolis, um lugar lindo, lindo, maravilhoso, ali na Serra, Conheço um, bem. uma escola charmosíssima e pequena, assim, sabe, aconchegante. Foi 9 anos que eu fiquei ali, uma experiência extraordinária, extraordinária. Milhares de jovens que passou por ali, que eu conheci. Foi uma bênção aquela escola. Depois de lá, eu fui ser diretor do Ministério Jovem, né, diretor JA, para a Associação do Rio de Janeiro.
Então eu fui, assim, minha esposa, ela tem um toquezinho aqui, desculpa a interferência, é que e quando eu estava trabalhando lá no IPAI, foi quando eu me casei com ela, entendeu? Ah, entendi o Então, toque. é importante, né? Aí, no Rio de Janeiro, eu fui diretor, então, do Ministério Jovem por 4 anos, depois eu fui reeleito, e no segundo ano da minha reeleição, do meu segundo termo, o NASP me chamou para ser o diretor espiritual, que foi assim o final da minha carreira, né? Eu me aposentei ali, e talvez foi. Eu sei que cada lugar tem suas peculiaridades, né? Mas o NASP Engenheiro Coelho foi um marco assim extraordinário da minha vida. Foi talvez um grande presente, um dos maiores presentes que Deus me deu, especialmente de terminar o meu ministério ali naquele lugar, que foi simplesmente extraordinário. Foi talvez um dos mais desafiadores que eu tive, mas também foi um dos mais recompensadores. Em que ano você foi chamado para vir para cá, para o NASP? Foi 2012. 2012. O senhor lembra de quem eram os gestores na época? Como se deu o chamado do senhor? O gestor era o pastor Martini, o tesoureiro era o Eliseu Souza, o diretor interno era o pastor Rui Lopes, diretor acadêmico era o, o Afonso, o doutor Afonso. Enfim, era uma equipe maravilhosa. A diretora de pós-graduação era a Francisca, do ensino médio era a Carla, e eu me juntei a essa turma muito especial. E o pastor Ranieri, que era o pastor da igreja na época, ele foi o interlocutor da mesa lá do NASP para entrar em contato comigo. Então, foi lembro até hoje a voz do Ranieri ao telefone, dizendo que o NASP foi uma consulta para ver se eu aceitava ser pastor ali, ser diretor da pastoral universitária, desculpa. Então foi uma alegria enorme, foi um convite assim que estava no meu coração fazia tempo que eu sonhava, né, em trabalhar no NASP, então foi um grande presente, um momento muito feliz da minha vida. O senhor já conhecia o NASP ou foi a primeira vez que o senhor chegou aqui? Qual foram as suas primeiras impressões? Não, o NASP eu conhecia quando eu trabalhava no IASP, vinha algumas vezes, mas era bem no início, o colégio estava ainda em construção, era roça pura mesmo, não tinha asfalto, não tinha nada, sabe? Alguns prédios, então muitos, um laranjal enorme, né? Muitos pés de laranja, muito barro. Eu conheci nessa época, né? Mas depois, posteriormente, quando vários cursos se mudaram de São Paulo lá para aqui para Engenheiro Coelho, o professor Valdecir foi transferido. E o professor Valdecir, o pastor Valdecir, é um amigo irmão que a gente vivemos assim nessa amizade desde 73, desde quando eu cheguei para fazer a sexta série lá no IASP, nunca mais nos largamos. Então, todas as férias, a gente passava com ele lá em Engenheiro Coelho, ou ele passava com a gente lá no Rio de Janeiro, algum outro lugar que eu morava. E então, todas as férias que eu ia para lá, e a gente andava lá pelo NASP e conversava, e o contato que eu tinha com ele constantemente, eu começou a surgir esse desejo, né, de trabalhar ali. Porque no início eu olhava para o NASP e falei assim, nossa, nunca vou querer trabalhar nesse lugar. Porque foi um começo muito difícil, coitadinhos, né? Mas aí, quando eu já estava lá visitando o Valdecir, quando morava lá, o NASP já era outra coisa, né? Mas sempre o NASP sempre teve esse ambiente aconchegante, sabe, empolgante, desafiador, né? Então, eu conhecia assim, mas aí o sonho foi, cada vez que eu ia lá, eu falava para o Valdecir, poxa, não tenho vontade de voltar, tenho vontade de ficar por aqui. Até que depois, vários anos depois, eu recebi esse convite, mas já amava o NASP Engenheiro Coelho bem antes de trabalhar lá. Já havia nessa época uma relação entre o diretor espiritual do campus do IASP, o campus de São Paulo e o campus de Engenheiro Coelho. Havia um contato entre os pastores. Você está falando quando eu cheguei lá? Isso, lá no IASP, lá atrás.
Já havia um Ah, contato entre não, os não, não, pastores? não havia. Isso surgiu muitos anos depois. Infelizmente, não havia. Havia aquela amizade quando a gente conhecia um ao outro, coisa assim, né? Mas não tinha essa relação que depois foi formada posteriormente. Certo. Quando o senhor chegou aqui, então, no NASP Campus Engenheiro Coelho, já havia a formação de uma pastoral universitária, de uma direção espiritual? Como é que era a organização? Sim, já havia a, a direção Tricamp, né, da pastoral universitária. O pastor Narciso era o diretor espiritual da reitoria, e já o pastor Braguinha, ele era o diretor espiritual lá em São Paulo, e o pastor Jael era o diretor espiritual do IASP. Então, quando eu cheguei lá, já vi esse time fantástico, nossa, um time de peso, né? O Braguinha que eu diga. E, e o pastor Narciso foi um conselheiro, um diretor, um amigo, um instrutor, um orientador assim, fora de série. Então, foi uma inspiração trabalhar com essa equipe lá, desses esses quatro pastores lá envolvidos na pastoral universitária. O senhor consegue informar para a gente quando começou essa organização Tricamp em relação ao diretório espiritual, essa união aí? Olha, poxa, eu já soube, mas eu esqueci. Mas eu sei que começou, se não me engano, com o pastor José Maria. Eu sei que o pastor Ranieri também trabalhou depois do pastor José Maria, mas eu acredito que deve ter sido talvez 2008, 2009, 2010, por aí, talvez 2008. Eu não tenho certeza a data, mas quando eu cheguei lá já tinha essa formação, mas não era assim tão antiga, era algo assim um pouco mais recente. E essa organização, ela contribuiu de alguma forma para o trabalho do senhor? Como o senhor vê essa relação do Tricamp? Olha, isso sempre ajudava bastante, porque a gente era um time bem coeso, né? Nós éramos bem íntimos, bem próximos, bem amigos, e no compartilhar das experiências a gente crescia, porque cada campus tinha a sua vocação, entendeu? E isso que era interessante. Cada um era independente e, ao mesmo tempo, interligado. Então, porque cada um era diferente, tinha um ambiente diferente, uma vocação diferente, um ambiente diferente. Então, a gente se enriquecia com essa troca de experiências que nós tínhamos em comum. Então, foi fantástico isso daí, sabe? Isso ajudava muito no trabalho, além do apoio que a gente tinha, porque imagine você ser diretor espiritual de uma escola com 6.000 alunos, é um desafio gigantesco, né? Mas a gente tinha esse apoio da reitoria através do pastor Narciso, tínhamos o apoio dos colegas dos outros campi e as experiências que eles compartilhavam, os projetos que eles tinham também. Então, eu acho que foi uma bênção muito grande. Ajudou o desenvolvimento espiritual dos três campi. Perfeito, pastor. O senhor podia dizer para a gente, contar um pouquinho da sua visão quando o senhor chegou aqui como pastor? Quais eram as necessidades que o senhor viu assim de imediato para realizar projetos? O que precisava ser feito? Quais eram as dinâmicas trabalhadas ali? Conta um pouquinho sobre esse trabalho. Olha, o pastor Humberto Moura tinha sido diretor espiritual antes de eu chegar ali. E havia muitos projetos em andamento, alguns que já não mais, porque ele foi transferido e a escola ficou uns 6 meses, um pouco mais de 6 meses sem diretor espiritual. Então, quando eu cheguei, eu tinha que reestruturar novamente, né, a direção espiritual, porque abrangia a capelania dos dormitórios, né? Então, tinha um capelão para o feminino, um capelão para o masculino, abrangia também. Na época, assim que eu cheguei, não havia capelães específicos, né? Então, depois que foi instituído, um capelão para o feminino, separadamente do masculino. É uma capelã, né, no feminino e um capelão no masculino. Tinha também os capelães da escola básica, então, do ensino fundamental e do ensino médio. E tinha todos um corpo de voluntários muito grande, porque
quando o pastor Narciso perguntou para mim, o que, que você gostaria de contribuir, vai ser a sua contribuição aqui para o NASP? Aí eu pensei, algo que já está no meu coração, e foi o seguinte, cara, eu queria tornar o NASP uma referência de escola missionária. Eu quero que os alunos se envolvam em missões. Então, para mim, eu acho que esse era um dos grandes desafios, né? E não somente para se envolver em missões, porque o desafio básico atrás de tudo é o desenvolvimento espiritual. Como você vai espiritualizar 6.000 alunos? Como você vai contribuir para que esses alunos, especialmente na fase que eles estão vivendo, né? Eles saem, muitos ali do ensino médio eram juvenis, adolescentes, aí depois você tinha os jovens, no início dessa fase, né, de universidade, então alguns já traziam os seus princípios espirituais, outros não, então como você vai ajudá-los ali ao desenvolvimento espiritual de todos esses alunos? Isso para mim era gigantesco, eu sei que assim que eu cheguei, eu caí de joelhos lá na minha sala lá e falei, Senhor, eu não sei como eu vou começar, entendeu? Porque o desafio é muito grande. E eu me entreguei a Deus ali e pedi para que Ele fosse o meu mestre, que Ele indicasse os caminhos, né? E aí eu percebi que a melhor forma de você ajudar os alunos a se desenvolverem espiritualmente seria através das missões, deles se ocuparem em projetos missionários. Porque você sempre se beneficia quando você está ajudando alguém. E para você compartilhar de Cristo, você precisa ter algo, né? Então, esse envolvimento missionário despertava no aluno o desejo de conhecer mais, porque agora ele estava ali na linha de frente, ele tinha que falar de Jesus, e quem era Jesus para ele? Entende? Então, isso conduzia ele nessa reflexão e nessa busca por Deus, porque ele estava compartilhando Deus agora com outras pessoas. Então, aí foi que surgiu a ideia do Atos 29 e de todos os ministérios, né, que surgiram, né, já tinham o Geração 48, né? Então, reformulamos o Geração 48, aí veio o Atos 29 com todos os seus 23 ministérios, quase 25 ministérios, aí as classes de escola sabatina, especialmente a Seven Light, né, que ajudou também muito, foi um impacto espiritual na escola, e todas as demais atividades espirituais que havia ali, né? O culto da fé de madrugada aos domingos, os grupos de dramatização, e todas as coisas que foram surgindo, o EJUC, né, que foi um marco ali na minha vida particular, espiritual, e também na vida de tantos alunos, né? Então foram as missões, porque o núcleo de missões também ficou debaixo da direção da pastoral universitária. Então, você tinha o núcleo de missões, que enviava missionários durante o período de férias, o Geração e o Atos 29, que desenvolvia os projetos durante o ano letivo. Então, tudo isso daí, esse envolvimento espiritual, para mim, foi a melhor ferramenta no desenvolvimento e no crescimento espiritual dos alunos. Pastor, o senhor citou aí muitos projetos. O senhor poderia descrever como eles funcionam? O que que é o Atos 29? O que que é o Geração 48? O que que é o EJUC para gente? Ok. O, o Geração 48 foi uma criação do Tonácio, do pastor Tonácio, e ele tinha assim, a vocação dele era mais para o desenvolvimento espiritual dos alunos ali dentro do internato, né? Deles ajudarem as pessoas a terem uma experiência com Cristo. Então, tipo assim, aprenda comigo, entendeu? Eu tenho uma boa relação com Cristo, então eu quero que você aprenda comigo. Então, eles tinham essa vocação. Então, eu comecei a dar todo apoio para esse grupo, porque eu achava muito importante a influência que eles exerciam dentro do internato, né? Porque Romanos 14:8, quer vivamos, quer morramos, somos de Cristo. Então, era para transmitir Cristo em todos os momentos da vida deles ali no internato. Aí, o Atos 29 totalmente, uma outra vocação. O Atos 29 é uma ideia seguinte, muito simples. O livro de Atos da Bíblia tem 28 capítulos. E o Atos 29 é o desafio de continuarmos a escrita
do livro de Atos dos Apóstolos, porque, na realidade, foi o registro do que eles fizeram sobre a ação do Espírito Santo. Então, é só que isso não podia ficar só no passado. O livro de Atos, ele termina de forma abrupta. Ele não tem uma despedida, não tem uma saudação final. Então, acredito que ele foi feito dessa forma, Deus permitiu que ele terminasse assim, porque um livro tem que ser um livro em continuidade. Então, essa era a ideia. Então, nós fizemos aí, durante uns 40 dias, fizemos um projeto nas madrugadas, de oração e leitura do Atos 29, do livro de Atos da Bíblia e o livro de Atos do Espírito de Profecia. Então, juntando essa leitura e fazendo esses encontros na madrugada, então Deus foi mostrando os caminhos, né? Então, é o seguinte, qual é a ideia básica? Então, o Atos 29 não é um ministério, ele é um movimento, que diz o seguinte: qualquer pessoa, com os recursos que ela tem no momento, ela pode usar esse recurso ou esses recursos e fazer deles um ministério. Qualquer que seja o talento, você não precisa estar formado, não precisa ter dinheiro, é o que você tem hoje, agora. Você pode tornar isso um ministério. Então, aí foram surgindo os ministérios. Então, quem gostava de contar histórias de para criança, quem gostava de trabalhar com crianças, aí surgiu o Atos Kids. Então, eles saíam nas comunidades carentes da região, ou mesmo em orfanatos, para trabalhar com crianças. Em muitos lugares ajudaram a desenvolver o Clube dos Aventureiros ou dos Desbravadores. Então, porque era a vocação dessas pessoas, trabalhar com criança. Aí houve também as pessoas dos seus cursos, né, que eram mais fácil para elas, no desenvolvimento da sua carreira profissional, tornar aquilo um ministério. Aí, por exemplo, o pessoal de agronomia, eles fizeram a horta urbana, entendeu? Desculpa, a horta comunitária, ali em Engenheiro Coelho, que ajudava as pessoas ali a ter suas verduras, seus legumes, tudo fresquinho, em comunidade. O pessoal da engenharia, eles iniciaram o Mão na Massa, que era para ajudar a fazer uma reforma em casas de pessoas muito necessitadas, que estavam com algum problema de saúde ou de emprego, e a casa estava em perigo, alguma coisa assim. Então, restaurávamos casas dessas pessoas, né? O pessoal de engenharia e arquitetura. Aí tinha o Ministério dos Presídios, né? Com o pessoal de direito. Aí tinha a feira de saúde, que a gente pegava todos esses ministérios e juntava numa praça, que a gente chamava Praça Feliz, e fazíamos uma festa muito grande. Aí você tinha o, deixa eu ver, o agronomia, a arquitetura, o pessoal da música trabalhava nos hospitais com o Tom que Cura, entende? Aí você tinha também o Ajuda Urbana, que trabalhava com os sem-teto, com os moradores de rua, né, em estado, né, de rua, lá em Mojimirim, Mogi Guaçu, Limeira e Cosmópolis. Então, toda sexta-feira à noite eles faziam esse trabalho, e ali também fazíamos a ceia de Natal com eles, fazíamos várias atividades. Tinha também no dia da criança, que a gente ia nessa comunidade, e aí pegava essas crianças carentes, fazia uma festa muito grande, né, com o Atos Kids, enfim. E assim foram desenvolvendo. Tinha os grupos de drama que também saía para ajudar nesses ministérios. Tinha o pessoal que trabalhava nas clínicas de drogados, dos viciados, dos adictos, né, que era o projeto Naaman, entendeu? Era um projeto bem interessante. Esses adictos ficavam nos aguardando assim, com muita ansiedade, por causa do apoio emocional e espiritual que a gente levava lá todo final de semana. Houve vários batismos lá nessas clínicas, né? O Atos 29, o projeto projeto Naaman, porque o Naaman ficou limpo depois que ele teve aquele mergulho de fé
lá no Rio Jordão. E estar limpo é a linguagem dessas clínicas, por isso que foi o projeto Naaman, que era para ajudar essas pessoas a passarem por essa purificação. Tinha a geração 9214, que que a gente trabalhava com os velhinhos nos asilos, era também um trabalho muito especial. Olha o carinho que esses velhinhos recebiam ali desses jovens, como que eles ficavam radiantes, eles também ficavam aguardando com tanta ansiedade, né, a nossa visita. Assim, eu preciso mencionar um outro ministério, porque ele é muito significativo para a compreensão do Atos 29. Eu trabalhava no Rio de Janeiro e um dia, conversando desafiando os jovens lá a abrirem ministérios, uma pessoa veio e falou assim para mim: pastor, cara, o que eu faço na vida, eu não sei como que eu vou desenvolver um ministério. Aí eu perguntei: o que você faz? Ela falou: eu tenho uma escolinha de surf, eu sou surfista, é o que eu faço. Eu falei assim: cara, olha só, eu não tenho acesso aos surfistas, você tem. Você conhece a linguagem deles, a gíria deles, os campeonatos que acontecem pelo mundo, os maiores atletas dessa modalidade, você conhece todo mundo, os campeões e tal. Então, você pode fazer da sua profissão um ministério. Cara, os olhos dela se abriram como se de repente ela estivesse descobrindo assim, entendeu? Algo fantástico, fosse uma revelação. Rapaz, essa menina, ela nunca foi uma surfista tão empolgada, porque ela agora poderia usar o ministério dela, então, a profissão dela como ministério. E aí no NASP, quando eu cheguei, eu vi os garotos lá brincando de skate. Aí depois que fizemos um culto e para vários cursos, várias habilidades ali que eles tinham em particular para serem desenvolvidas, né? Aí o pessoal do skate chegou assim, entendeu? Nós queremos fazer o nosso ministério, o ministério do skate, ficou Skate for Him. Então, só para ter uma noção de como qualquer pessoa, com recursos que tem no momento, com aquilo que ela mais gosta de fazer na vida, ela pode transformar a vida de outras pessoas através de um ministério, exatamente com aquilo que ela tem na habilidade. O EJUC era o encontro de jovens universitários com Cristo. Eu não posso falar muito do EJUC, porque o EJUC está envolto num mistério, né? Num segredo. Eu não posso dizer absolutamente nada, porque qualquer coisa que eu diga coloca em perigo todo esse ministério. Mas, como diria, o EJUC é um encontro espiritual com Cristo. Ele é tão forte, ele é tão marcante e é tão diferente, ele é tão surpreendente. Você é surpreendido a todo momento, né? E então ele é muito impactante. Os jovens saem de lá dizendo: eu quero agora trazer alguém, eu quero trazer alguém, eu quero trazer alguém. Então todos os que são apadrinhados, eles se tornam padrinhos. E para você ter uma ideia, a gente abria assim tipo meia-noite para fazer inscrição. Em 1 minuto acabava a inscrição. Entendeu? O pessoal ficava tudo aguardando meia-noite para desesperadamente entrar lá e fazer a inscrição. Então, isso envolvia umas 300 pessoas, mais ou menos, entendeu? Então, era algo assim fantástico, fantástico, era 2 vezes por ano, dava muito trabalho. Esse foi um dos grandes desafios quando cheguei lá, porque esse projeto já existia, e manter e dar continuidade, porque é um projeto que você tinha que formar novos líderes constantemente, constantemente. Inclusive, esse tenha sido o maior desafio para todos os ministérios, para tudo que eu fazia na pastoral. Porque os alunos, eles tinham bastante tempo no primeiro, segundo e terceiro ano. A partir do quarto ano já começava a ficar mais complicado, porque os desafios de TCC e tal, essas coisas eram muito grandes, né? Então, e eles também se formam e vão embora. Aí vinha uma nova leva, uma nova leva, uma nova leva. Então, o grande desafio era estar constantemente formando novos líderes para todos esses ministérios, né? Constantemente. E o EJUC, o EJUC ele tem é, um, várias unidades, vários grupos,
várias funções, e cada função é muito, muito necessária. É algo assim tão bem engenhado, ele tem um sincronismo tão grande que qualquer pecinha ali que não funcionar bem atrapalha o todo. Então, esse é o grande desafio. Mas valia a pena todo o esforço, porque realmente é um final de semana em que a gente trabalha antes, mas no final de semana a gente trabalha assim, praticamente 24 horas. Você não dorme direito, mas olha que alegria, tanto de quem vai pela primeira vez, né, apadrinhado, que é o encontrista, quanto o encontreiro, que é aquele que apadrinha. É assim, uma experiência espiritual inigualável. São poucos, eu acredito, os ministérios, não, são poucas experiências que nos dão tanto retorno espiritual pessoal quanto o EJUC. Pastor, o senhor mencionou desses desafios e qual eram as estratégias que o senhor utilizava para formar novos líderes e para realizar eventos e programações durante seu ministério aqui no NASP? Olha, quando, por exemplo, primeiro era com oração. A gente sempre pedia para Deus nos enviar as pessoas certas. No começo do ano, a gente fazia um culto lá no NASP, mostrando todos os ministérios, o que eles faziam, e desafiava e convidava os alunos para participar. Todas as vezes que a gente fazia isso, mais ou menos umas 500, 600 pessoas se inscreviam porque queriam participar dos ministérios. Então, à medida que elas iam se deslocando para os ministérios mais afins de suas carreiras ou dos seus talentos pessoais ou preferências, o líder daquele ministério, à medida que ele ia desenvolvendo naquele semestre, ele ia percebendo o envolvimento dos melhores alunos, aqueles que mais se destacavam, que mais se envolviam, que tinham mais habilidade, que realmente, naturalmente, tinha algo para contribuir naquele ministério. Então, a gente pegava essa pessoa para ser um vice. Então, ela trabalhava junto com o líder. E eu falava para os líderes, falava assim, olha, se você não conseguir alguém para te substituir, você não foi um bom líder, porque o líder, ele só é bom quando ele cria novos líderes. Se você não fizer isso, então você falhou como líder. Então, isso era uma pregação constante. Então, a gente se reunia toda quinta-feira, só com os líderes, a gente conversava com eles sobre os desafios, sobre as dificuldades que estavam tendo, e sempre o mantra era repetido: quem você está formando? Quem vai ficar no seu lugar? E então foi aí também que nós fizemos que cada ministério tivesse missão, sua visão, sua missão, e como que o ministério era desenvolvido, como que ele era realizado. Então, isso era tudo por escrito, porque quando a nova pessoa chegava, ela já sabia qual era a visão do ministério, qual era a missão, e quais eram os projetos, e como esses projetos eram desenvolvidos. Então, era constantemente formando líderes. E aí, assim que cada líder entrava, assumia, né, sozinho agora um novo ano, um novo semestre, novos alunos, novos desafios, a gente chegava junto e novamente a pregação. Cara, quem que vai te substituir? Pastor, eu estou começando agora, você exatamente, quem vai te substituir? Então já arrume uma pessoa que vai ser o seu braço direito, que ela vai te ajudar e você vai estar passando para ela toda a experiência que você teve, entendeu, com o líder anterior. Você tem que passar isso para frente. E assim ia. E com o Juc, mesma coisa. A gente fazia isso no Juc também. Então, você tinha lá um grupo, né, uma equipe, nessa equipe tinha um líder, e sempre a gente notava quem naquela equipe se destacava pela responsabilidade, pelo comprometimento, pelas iniciativas, né? Pela espiritualidade. Então a gente olhava para uma pessoa assim, já, opa, essa aí pode ser um líder, e já começava a trabalhar com essa pessoa desde o início, entendeu? E assim sucessivamente ia acontecendo. Então, os ministérios só sobreviveram por causa dessa pegada de você criar novos líderes, porque sem essa visão
entendeu? Porque as escolas, né, os nossos colégios, eles vivem de altos e baixos, né? Tem época que floresce de alunos, né? Que sobra alunos nessa área e tal, e depois aquela turma vai embora e tal, e deixa parece um vazio, né? Aí chegam novos alunos, aí a escola tem o desafio de novamente dar a eles a visão e desenvolvê-los para que eles substituam aquilo que foi feito no passado. Mas a melhor forma de a gente dar continuidade aos ministérios era exatamente essa, na formação de novos líderes. Além dos ministérios que o senhor coordenava, havia muitos eventos espirituais, semanas de oração, outros tantos eventos, e como o senhor organizava e qual a importância para poder realizar o seu trabalho através das semanas de oração, através das vigílias e das escolas sabatinas que aconteciam no campus? Olha, primeiramente, a gente não faz nada sozinho, a gente só faz as coisas quando a gente tem equipe. E então, por exemplo, nas semanas de oração, obviamente, eu trabalhava junto com os pastores da igreja. Então, o pastor Ranieri, o pastor Jimmy e o pastor Brenha, quando eu já estava de saída. Mas esses pastores, trabalhando junto com eles, ou eles comigo, nós assim, orávamos e quem seria o pastor da semana de oração? Aí levávamos para a direção da escola, juntamente com a diretoria do colégio, o pastor Martini, que sempre se empenhou muito nas atividades espirituais, fazia questão de estar junto ali nessa tomada de decisões. Quem que vamos escolher? Por que essa pessoa ela deve ser escolhida? Que contribuição ela pode dar? Qual é a visão que ela vai dar para os alunos? Então, a gente pensava muito nisso. E aí, a preparação, porque quando os alunos percebem que tudo foi organizado, que estava tendo uma preparação, isso criava uma boa expectativa em relação à semana de oração. Então, a escola de música, né, o departamento de música, a faculdade de música, totalmente envolvida na semana de oração, todos os outros departamentos da igreja, sempre ali, cada um nas suas áreas, né, com seus liderados, ali conversando e orientando sobre a semana de oração. Então, quando a semana de oração chegava, era algo que já estava sendo aguardado. E, graças a Deus, sempre tem sido muito impactante a semana de oração. E tinha também os cultos especiais, né? O culto da fé aos domingos, de madrugada. Então, e tinha também a semana de oração do culto da fé. Então, a gente fazia duas por ano, né? Uma a cada semestre. Então, sempre levávamos um professor de teologia, da faculdade de teologia, algum outro professor, obreiro, alguém de fora, e todas as madrugadas, porque a gente fazia sempre aos domingos, mas a semana de oração, obviamente, era a semana toda. E aí os grupos musicais que se apresentavam e tal. Então, a gente sempre tinha que dar o melhor tendo pouca audiência ou muita audiência. Aqueles poucos que iam, falaram assim, uau, que programa, que benção que foi. Aí no outro dia vinha um pouco mais, e eles voltavam, nossa, que bênção, iam trazendo mais. Então, essas semanas nas madrugadas começou a crescer muito. E também tinha outro programa que era a vigília, né? Que era a vigília durante o dia. Nas vigílias, a gente escolheu fazer durante o dia porque à noite, às vezes, fica um grupo mais restrito de pessoas. Durante o dia, você tem a oportunidade de trazer, de atingir mais pessoas, né? Então, na vigília, eram testemunhos de transformação, testemunhos de pessoas que tiveram histórias impactantes com Cristo, uma experiência singular na vida delas, que foi assim, o ponto da virada. Então, eram testemunhos permeados com louvores de adoração e orações e tal. Então, isso era uma bênção muito grande, esses testemunhos, porque era uma grande motivação para aqueles que estavam ali lutando, né, com a vida e vendo que outros também passaram por grandes desafios, tiveram grandes perdas e conseguiram dar a volta por cima pela graça e misericórdia de Deus. Então, isso ajudava bastante. Aí tinha as escolas sabatinas, né, eram várias, a SEV talvez tenha sido, porque tinha a Escola Sabatina do Atos, tinha a XP, é, tinha as do ensino médio, então a gente fazia, mas a Seven Light foi talvez a escola sabatina que
se tornou uma referência na minha vida. Então, alguns alunos muito especiais, o aluno chamado Rafael e depois o Max, o Stefan Max. Então, esses alunos compraram a ideia e levaram uma classe de escola sabatina a um outro nível, a um outro nível. Era algo muito singular, que se interagia muito, né? Então, aí você tinha também, por exemplo, os outros cultos, o culto da árvore, né? Todo dia, à 1 da tarde, esse culto da árvore, debaixo da árvore, de uma árvore ali, próximo ao refeitório masculino. Aí a gente tinha um culto da árvore à noite, que era night alguma coisa, e a gente fazia algumas sextas-feiras à noite, especialmente antes de semana de oração. A gente fazia esse culto à noite, né? Ali depois do culto da sexta-feira, debaixo da mesma árvore, tudo iluminado e tal. Então, aí foram surgindo outros programas, né? O backstage. Então, ali no colégio, os alunos eram muito criativos. Então, quando você dá a eles o suporte, a orientação, o apoio, e como eles são mega criativos, eles iam surgindo com novas ideias. E esse que foi o grande diferencial. Por exemplo, o Atos 29 fazia um culto toda terça às 11 da noite, porque é o único horário em comum para todos eles. Porque uns estudam de manhã, à tarde, à noite, o trabalho, etc. Único horário em comum, 11 da noite. Toda terça-feira. Você chegava lá na capela, tinha 150, 200 alunos. Eu não precisava chamá-los. Eu não precisava fazer chamada e exigir que eles fossem lá. Aquilo era natural. Eles se reuniam, eles se organizavam, eles se espiritualizavam. Porque quando você dá liberdade para eles liderarem, entendeu? Para aquilo ser um projeto deles, não um projeto que eles estão fazendo para outra pessoa, aí funciona, porque eles tinham autonomia, eles tinham uma certa independência, e, obviamente, eu estava constantemente, né, como disse anteriormente, toda quinta-feira a gente se reunia, chamava todos esses líderes, conversava, via as necessidades, o que cada um precisava, e aí depois eles saíam todos empolgados para continuar o ministério. Então, como o projeto era deles, eles criaram, eles trouxeram a ideia, nós compramos a ideia deles, demos o suporte, o financeiro, o apoio que eles precisavam, os materiais que precisavam, os transportes que precisavam. Então, aquilo era a paixão deles. Então, eu não precisava motivá-los. Eles já eram motivados. Eu não precisava chamá-los a responsabilidades. Eles já eram comprometidos, porque aquilo veio deles, entendeu? Foi iniciativa deles. Então, eu despertava, eu desafiava, e é só que cada um, nas suas áreas, vinham e traziam, olha, eu quero fazer isso. E eu apoiava. Incrível, pastor. Além de todos esses projetos, durante seu ministério houve um crescimento exponencial, não só na missão dentro do internato, mas as missões ao exterior, né? As missões interculturais. Qual é o processo para estabelecer o núcleo de missões? Como é que foi a organização e o apoio do senhor em relação a esse projeto? Bom, o núcleo de missões, ele começou com o pastor Bernard Volter, que infelizmente faleceu uns talvez uns 3, 4 anos depois que eu estava lá na escola. E o Volter talvez um dos maiores missionários que eu conheci, né, nos dias modernos, né? Uma pessoa tremendamente apaixonada pelas missões. Eu estive, inclusive, na Alemanha com ele, quando ele morava na Alemanha, fazendo semana de oração para ele, semana evangelística, e lá eu percebi como ele era apaixonado por missões. Ele tinha igreja de fala alemã, ele tinha igreja de fala portuguesa, de fala inglesa, e, inclusive, estava começando a trabalhar com os chineses. Então, e tinha lá os romenos. Então, ele era uma pessoa incansável, sempre querendo alcançar outras culturas, né? As mais complicadas possíveis. Ele não se importava com isso. Então, eu já tive em missões ao redor do mundo de ter encontrado missionários que foram convertidos por ele. Isso me deu uma alegria muito grande por saber nisso. É só que depois que ele saiu do NASP e, eventualmente, posteriormente, ele faleceu, o núcleo de missões foi incorporado à pastoral universitária. Aí o pastor Marcelo Dias chegou na escola, né?
como ele tinha feito o doutorado dele em missiologia, nossa, o pastor Marcelo foi uma grande bênção para a nossa escola. E fizemos, né, um time muito coeso, e então a pastoral dando todo apoio e fazendo aquele trabalho de divulgação no internato, nos cursos, nos programas gerais da escola, sempre divulgando, promovendo e conclamando alunos, né? E para ir para as missões. Então, porque veja bem, Alan, como a coisa funciona. Os alunos que faziam sabe quando Jesus falou, olha, vocês comecem por Jerusalém, né, pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Era isso exatamente que acontecia, porque os alunos que não faziam nada, nunca fizeram trabalho missionário, chegavam na escola, envolviam nesses ministérios. Aí eles começavam a perceber como que isso é demais, como é gostoso, como é prazeroso, como de você ajudar alguém, de você impactar a vida de uma pessoa com um abraço, com um sorriso, com o alimento que você deu, com o estudo bíblico, com o testemunho. Então, eles voltavam muito empolgados. Então, nessa empolgação, eles queriam fazer mais. Aí, então, nós convidávamos para fazer parte das missões. Então, quando a pessoa, como ela já estava naquele envolvimento missionário, aí ele, nas férias ele fazia uma missão de 10 dias, né, pelo serviço voluntariado, e depois ele voltava mais empolgado e queria fazer uma missão mais prolongada. E aí, então, ia para esses lugares para ficar o mês todo lá, fazendo, ou o semestre, e até um ano, né, um ano em missão, para fazer esse trabalho, para desenvolver mais, né, esse espírito. E quando eles voltavam das missões, eles voltavam assim tão energizado, tão focado, achando que a vida fora ali da missão era muito secularizada, era um desperdício muito grande. Então eles voltavam focados. Eu quero continuar fazendo missão. Então eles voltavam e reforçavam os ministérios do Atos 29. Então era uma retroalimentação, né? Então, quem nunca tinha participado, começava pelo Atos, pelos esses ministérios durante o período escolar, aí ia para uma missão de 10 dias, depois ia para uma missão de um mês, e depois queria ficar um ano, dar um ano da sua vida num desses países, num desses lugares necessitados, precisando de uma ajuda. Então, eu acho que o desenvolvimento das missões no exterior foi também fruto das missões realizadas internamente na escola e ali nas cidades em volta da escola. Então, era uma missão que alimentava o desejo para uma outra missão e assim por diante. E ao ver do senhor todo esse projeto, todo esse engajamento, o trabalho realizado na instituição, o ministério que vocês exerceram aí durante esses anos, teve um resultado, de que forma o senhor analisa o trabalho que vocês realizaram aqui? A importância de estar esse ministérios coesos e de ter um núcleo de missões bem estabelecido. Bom, primeiramente, Alan, eu tinha feito uma conta uma vez assim, assim, eu não gosto de números, né? Mas assim, a gente impactava um tipo assim de quase 1.000 pessoas num espaço assim de umas 2 semanas, entendeu? Que eram impactadas por esses ministérios, assim, constantemente, né? Constantemente. Então, primeiramente, as pessoas que receberam é, que foram alvo dessas missões, elas foram ajudadas. Isso foi um impacto na vida delas. Agora, o legado é que essas pessoas, ao saírem do NASP, elas saíram com uma referência missionária, com uma referência de ministérios, e muitos deles que eu conheço realizaram esses ministérios nas suas cidades de origem, ou nos lugares que eles foram morar posteriormente. Alguns levaram isso até com projetos em associações, outros em empresas, como um amigo muito querido, o Adriel, que foi o diretor do Atos 29. Imagine só, ele foi trabalhar na Itaipu.
E quando fizeram um teste lá com ele, uma das perguntas, né, porque ele é formado em engenharia, uma das perguntas foi, tipo assim, o que que ele estava, no que ele estava envolvido fora do ambiente de trabalho. Aí ele falou que estava envolvido, né, com um ministério de ajudar pessoas, né, moradores de rua, que é a ajuda urbana. Rapaz, ele foi contratado e depois disso a Itaipu, a empresa chamou ele e disse o seguinte, olha, se você precisar do nosso apoio para o seu ministério, entendeu? Pode contar com a gente que a gente vai dar todo apoio, todo aporte financeiro que vocês precisam. Então, assim, o camarada sai do NASP, vai lá para Foz de Iguaçu, numa empresa particular, né, uma empresa secular, e ali, com o apoio da empresa, ele começa a desenvolver um projeto espiritual, um projeto de voluntariado e de ajuda às pessoas. Então, eu acredito que esse legado dos alunos terem saído do NASP com essa visão, com essa pegada, com essa vivência em ministérios e missões, e espalhando isso por onde eles foram conduzidos por Deus, eu acho que isso é precioso. Eu acho que só a eternidade vai, vai nos revelar todo o resultado desse trabalho, né, na medida que eles foram saindo, contagiados com essa espiritualidade, com esse espírito missionário, né, e espalhando isso pelo mundo. Isso aí não tem preço. Pastor, na sua opinião, qual é então o grande diferencial do NASP diante de outras instituições de ensino? Olha, o NASP, ele sempre teve uma excelência acadêmica, sempre primorou muito pela excelência acadêmica. Então, essa é um diferencial. Mas o NASP também, ele sempre teve uma, uma, uma relação muito próxima entre os alunos e professores. É uma educação compartilhada, né, pelo companheirismo. Então, essa proximidade do corpo docente, o corpo discente, eu acho que isso faz uma diferença muito grande, porque eu acho que o grande desafio do NASP, ou de qualquer instituição de ensino, é competir com o ensino à distância, especialmente no ensino superior. Como você vai competir com o ensino à distância? Que os alunos podem fazer no conforto da sua casa e com preço bem mais em conta. Mas o ambiente que o NASP oferece é muito singular. Esse ambiente da fazenda, um lugar retirado das cidades, onde a pessoa é tirada daquele estresse de uma cidade grande e é levada para um lugar calmo, tranquilo, onde ele pode ali, uma mente mais livre das distrações dos grandes centros, ali ele pode se concentrar na sua vida acadêmica e na sua vida espiritual. Então, e o NASP sempre teve essa vocação espiritual, essa vocação de espiritualidade. Sempre foi um adicional, sempre foi um adicional, não, sempre foi algo assim muito primordial na escola, entendeu? Essa intencionalidade de desenvolver a espiritualidade dos alunos, essa intencionalidade de converter pessoas, de levar a salvação a todos os alunos que chegam ali, ou nas cidades ao redor, ou em outras partes do mundo. Isso é um grande diferencial, porque quando você chega ali, eu lembro que às vezes as pessoas falavam assim, nossa, quando a gente entra nesse lugar parece ter uma paz aqui dentro, a gente sente que aqui é um ambiente diferente, né? E para alguns eu dizia, para outros que eram muito seculares, eu falava de forma diferente, mas na realidade eu sempre acreditei que anjos habitam nesse local. Eu acho que Deus escolheu esse lugar exatamente longe dos grandes centros, que é para ali a gente formar líderes da igreja, a gente formar missionários e a gente revelar o amor de Cristo para os alunos que chegam ali. Alguns já são cristãos, mas saem com uma nova visão de Cristo. Outros não eram cristãos e saem convertidos. Alguns que nunca fizeram nada pela igreja agora saem, entendeu, com uma paixão muito grande, um desejo muito grande de servir a igreja. Então, acredito que isso daí você não tem numa escola secular, obviamente, e muito menos numa escola, assim, de repente, num grande centro, não sei.
é uma escola secular, né? Agora, o NASP ele tem esses, ele tem isso para oferecer: proximidade, excelência acadêmica, proximidade com os professores, espiritualidade, desenvolvimento espiritual e vocação missionária. Então, eu acho que esses são os grandes benefícios, as grandes contribuições que o NASP pode oferecer para os seus alunos. Pastor, a gente está caminhando para o final da entrevista e a gente sempre termina com aquela pergunta. Na sua opinião, o que que o NASP representa para o pastor Edson Romero? Hum. Olha, o NASP ele foi impactante não somente para mim, mas para minha esposa, Valquíria, porque nós chegamos ali, ela abriu o curso de arquitetura e urbanismo, foi a primeira coordenadora, e depois trabalhou também com marketing, dando aula na escola, gerenciando departamentos. E para mim, para ela, esses anos no NASP, acho que foram um divisor de águas. Porque é tão bom você estar num lugar que você sabe, você sente, você percebe que Deus queria que você estivesse ali. Então, foi um chamado para nós estarmos ali no NASP. E eu fui lá para contribuir de alguma forma. Mas o NASP contribuiu tanto para mim, sabe? Foi uma contribuição no meu crescimento espiritual, no meu crescimento profissional, no meu, os amigos que ali eu fiz, os alunos que convivemos, as experiências tão ricas que pude desfrutar com eles. Então, essa escola para mim sabe, me dá até uma saudade, fico até emocionado de saudade que eu tenho dessa escola, de saudade do tempo que eu trabalhei aí, saudade de reunir todos esses alunos que durante esses anos eu trabalhei ali, queria reunir todos ali e fazer uma festa muito grande. E então é um local realmente que marcou a minha vida. Eu posso dizer que eu sou o NASP. Isso foi é uma frase que foi muito desenvolvida lá, um programa, né, chamado Eu Sou o NASP, né? Então, esse moto foi fez parte da minha vida. Então, o NASP é um projeto tão maravilhoso que a gente sente orgulho de fazer parte dele. Então, mesmo estando hoje, estou aqui nos Estados Unidos, estou ajudando aqui na igreja de Fort Lauderdale, com o pastor Jefferson Tavares, ajudando aqui com os jovens, né, como pastor jovem. Mas eu olho para trás e vejo que aquilo que eu sou, eu devo muito ao NASP, muito. Então, mesmo não estando aí, estando longe, eu posso dizer, eu sou o NASP. Que alegria, pastor. A gente está encerrando agora, emocionado essa entrevista. Muito obrigado pelo ministério do senhor. E só no céu a gente vai ver os frutos desse trabalho, né? Então, encerramos aqui mais uma entrevista no Nasce 40 anos, onde os seus sonhos continuam. Um abraço e tchau, tchau a todos.